Olá, tudo bem? Hoje queremos continuar falando sobre a Santa Ceia. Eu digo continuar porque falamos sobre isso no último programa. Você pode conferir aí pelo endereço que está aparecendo na tela e assistir sobre as demais explicações sobre a Santa Ceia. Hoje queremos falar sobre algo que diríamos assim um tanto sobrenatural da Santa Ceia, nesse momento em que os cristãos reúnem-se para comer o pão, para beber o vinho e receber na palavra de Deus também o corpo e sangue de Cristo. E é justamente esse o lado sobrenatural, o fato de que Jesus está ali, presente, realmente presente. Nós chamamos isso de presença real do Senhor Jesus na Santa Ceia, onde Ele vem justamente nos dar um toque especial, uma bênção especial nesse comer e beber. De uma certa forma, eu percebo que quando Jesus instituiu a Santa Ceia na noite em que Ele foi traído, está implícito o fato de que Ele seria crucificado no dia seguinte, ressuscitaria e dias depois subiria aos céus. E por meio deste momento, deste sacramento, Ele de maneira real, viva, vem nos tocar, nos abençoar de uma maneira toda especial. O que eu quero ressaltar aqui é a presença do pão e vinho naturalmente, os elementos que a gente usa ali na Santa Ceia, o pão e o vinho naturalmente, mas como disse antes também do corpo e sangue, pela palavra de Deus, pela presença desse Logos, desse Verbo eterno. Como eu disse em outro momento, não é apenas uma dinâmica de grupo, não é apenas uma encenação, mas é Jesus Cristo realmente presente. Eu gosto de pensar e lembrar, e gostaria que você também lembrasse, que a Santa Ceia tem algo da visão dos magos do Oriente ou dos pastores das Campinas de Belém lá no primeiro Natal. Em que sentido que eu digo isso? No sentido de que eles foram ver o Rei dos Reis e naturalmente viram apenas uma criança, um bebezinho, mas ali estava presente o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis. Eu digo que a comparação é semelhante porque visualmente e naturalmente nós enxergamos pão e vinho. Mas pelo poder do Verbo eterno, da Palavra de Deus, ali está o próprio Cristo nos abençoando e nos tocando. Eu quero fazer aqui referência a um texto bíblico, inclusive ele vai aparecer aí para você acompanhar. É 1 Coríntios 11, 27 a 29. Está escrito assim: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Viram? Perceberam o que está escrito na Escritura Sagrada? Viram que estava sublinhadas as palavras pão e cálice, corpo e sangue? Neste momento eu quero destacar que esses 4 elementos estão presentes e que esse texto inclusive traz uma repreensão. Ele diz, olha, aquele que comer e beber sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará comendo para o seu próprio castigo. Esse texto também nos serve de base para o fato de nós, a Igreja Luterana, ensinarmos e confessarmos que a Santa Ceia não é aberta para todos os que estão ali presentes. Sempre nós instruímos as pessoas antes de elas participarem da Santa Ceia. Porque ali diz o texto, examine a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. E aí diz, pois quem come e bebe sem discernir, sem perceber que se trata do corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Isso é algo muito importante, nós guardamos isso com muita seriedade. Tal qual uma farmácia séria e comprometida que somente vende alguns remédios com prescrição médica. Apesar dos remédios serem para o bem, serem para curar, ela faz isso porque existem contraindicações. Ao longo da história da cristandade, surgiram muitos debates envolvendo a Santa Ceia, a teologia da Santa Ceia.
Um deles, uma das explicações, uma das óticas, nós chamamos de doutrina da representação. São aqueles que entendem que na Santa Ceia apenas tem o pão e o vinho e que eles representam, por isso a palavra representação, representam o corpo e o sangue de Cristo. No entanto, nós percebemos ali naqueles textos que antes nós colocamos e lemos, a presença sim também do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios 10:16 também é uma referência que lembra isso. Portanto, nós não entendemos assim, conforme já dissemos aqui. Dizemos não a essa doutrina da representação. De igual forma, existe um outro entendimento, ligado inclusive à doutrina católica, que pensa que os elementos, o pão e o vinho, são transubstanciados. Por isso é da chamada de doutrina da transubstanciação. Eles entendem que deixa de existir o pão e o vinho. Porém, se vocês perceberem naqueles textos em que apareciam os elementos sublinhados, aparecia frequentemente a palavra pão e cálice e vinho. Assim nós temos a exposição das três doutrinas. Você pode ver aí nesse esquema que está aparecendo na sua tela, a doutrina bíblica da representação e da transubstanciação e os elementos presentes. Nós temos aí o feriado de Corpus Christi, um momento em que em muitas cidades faz-se aqueles tapetes bonitos, inclusive de serragem, areia pintada. Por que isso acontece? Porque eles entendem que na procissão, onde passa a hóstia consagrada, está o próprio corpo. E nós não entendemos assim devido ao que chamamos de ato sacramental. O corpo e o sangue de Cristo, segundo a Escritura, estão presentes naquele momento em que estão ligados à palavra, ao Logos eterno, que de uma maneira simples, ainda que você desconheça esses termos, transubstanciação, representação, de uma maneira simples, com a fé singela, apegue-se a essa palavra. É isso que dá a dignidade na Santa Ceia. Dado e derramado por vós para a remissão dos pecados. E aí está algo sobrenatural. O perdão, a vida e a salvação. Que essas bênçãos sejam tuas por meio da fé.